Aula número 1, eletrostática. A eletrostática explica o fundamento da eletricidade. E para a gente entender como que os corpos funcionam eletricamente, temos que entender que eles são formados por átomos. Bom, os átomos têm uma parte interna, que é chamada de núcleo. Dentro do núcleo nós temos prótons e nêutrons. E nós temos a região ao redor, que é chamada de eletrosfera, onde encontram-se os elétrons. Bom, essas partículas têm as seguintes características elétricas. Os prótons são positivos e os elétrons são negativos. Bom, o princípio fundamental da eletrostática é o seguinte: as cargas, se elas forem de sinais opostos, a gente vai pensar naquela seguinte frase: os opostos se atraem. Bom, se os opostos se atraem, os iguais, ou seja, cargas de mesmos sinais, vão ter repulsão. Bom, isso é bem fácil de memorizar. Só que na hora do exercício, tu tem que tomar um cuidado, porque isso vale para cargas. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? O cuidado é o seguinte: na hora do exercício eu vou trabalhar com corpos. Pode aparecer bastão, pode aparecer esferas, e nesse caso vai funcionar da seguinte maneira: se os corpos tiverem repulsão, vale que nem nas cargas, eles têm o mesmo sinal. Pode ser dois corpos positivos, dois corpos negativos. Agora, se der atração, tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque pode ter sinais opostos. Corpos opostos se atraem, um positivo e outro negativo. Mas eu tenho essa outra situação. Eu posso ter um corpo carregado, positivo ou negativamente, e o outro corpo neutro. Então a gente tem, na hora do exercício, cuidar. Se for corpos, eu tenho que tomar esse cuidado, porque eu tenho que pensar que um corpo pode estar carregado e outro neutro. Ou seja, o corpo neutro pode ser atraído por um corpo eletrizado. Bom, como nós vimos, nós temos o átomo aqui. No meu desenho eu tenho 3 elétrons e 3 prótons, ou seja, 3 cargas negativas e 3 cargas positivas. Como os corpos são formados por átomos, quando eu encontro um corpo na natureza, eu vou ter um equilíbrio elétrico. Ou seja, o número de prótons e o número de elétrons vão ser iguais. E se diz que o corpo está neutro. Mas o corpo pode ser desequilibrado. Ou seja, eu posso ter a situação de ter mais carga positiva do que carga negativa. Ou seja, o número de prótons ser maior do que o número de elétrons. Para isso, é necessário que o corpo perca elétrons. Por que perder elétrons? Porque eu só posso mexer nos elétrons. Os prótons, que são as cargas positivas, estão dentro do núcleo. E dentro do núcleo existem forças nucleares muito grandes. Então, quando eu tenho maior número de prótons do que elétrons, o corpo está carregado positivamente. Ou eu posso ter um desequilíbrio ao contrário. Eu tenho mais elétrons do que prótons. Daí o corpo está carregado negativamente. O que acontece para um corpo estar negativo, então? O corpo, ele ganha elétrons. Então, a gente vai pensar sempre no ganho ou perda de elétrons. O importante é o aluno saber que se o corpo está positivo, eu posso ter 2 corpos positivos e um estar mais positivo do que o outro. Ou ter 2 corpos negativos e um estar mais negativo do que o outro. Para mim poder comparar, eu tenho que saber a quantidade de carga desse corpo. Então, nós vamos chamar de quê? A quantidade de carga. Como que é feito esse cálculo? A quantidade de carga, ela pode ser positiva ou negativa. Nós já vimos que é positiva quando o número de prótons é maior que o número de elétrons. E negativa quando o número de elétrons é maior do que o número de prótons. Esse N que aparece na fórmula é o número de elétrons em excesso ou em falta, que também é a diferença entre prótons e elétrons que eu tenho no corpo. Conforme for maior essa diferença de elétrons e prótons, o corpo está mais carregado. Só que eu tenho que multiplicar esse N pelo E, que é chamado carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Bom, esse valor é dado nos exercícios. Esse valor é o valor da carga de um elétron na unidade coulomb. Então, nós temos que a quantidade de carga vai ser o número de elétrons que eu tenho a mais ou a menos vezes a carga do elétron.
Bom, agora nós temos aqui dois conceitos bem importantes, de condutor e isolante. O isolante também pode ser chamado de dielétrico. Bom, não existe condutor nem isolante perfeito, certo? Por isso a palavra facilidade ou dificuldade. O que isso significa não existir um isolante perfeito, por exemplo? Nós temos aqui o exemplo da borracha. A borracha é isolante? Não, ela é normalmente isolante. Quando se leva um pequeno choquezinho no chuveiro, não é? A gente pode utilizar um chinelo Havaianas de borracha. E naquele momento a gente está isolado, ou seja, a borracha está funcionando como isolante elétrico. Mas numa rede de alta tensão, a concessionária de sua cidade não pode usar os funcionários as Havaianas, porque ele está trabalhando em alta tensão. Bom, então a gente vai ver isso como que funciona. Os condutores são aqueles que têm facilidade no movimento de cargas. Os metais são os principais condutores. Nossos fios são de metais, são de cobre, são de alumínio. Talvez você já tenha ouvido falar que o ouro é um bom condutor, só que é caro, certo? Bom, a água também é condutora, olha a polêmica, certo? A água, porque a água que nós temos disponível sempre tem minerais, então ela é condutora. Já aparece o H2O aqui embaixo como isolante. Então na aula de química o H2O vai ser isolante. Mas na prática a água é condutora. Por esse motivo o corpo humano também é condutor, porque nós somos 70% de água, certo? Nos isolantes nós temos a borracha, nós temos o H2O, nós temos a porcelana, que é utilizado como isolantes na parte de eletricidade. Bom, agora a gente vai ver os processos de eletrização, ou seja, como eu posso eletrizar um corpo. Pode ser por atrito. A principal característica do atrito é ter dois corpos de materiais diferentes. Vai um exemplo aqui para nós, ó. Antes eu tenho um bastão de plástico neutro e uma lã também neutra. Daí vamos fazer o atrito, ou seja, eu vou envolver a lã no bastão de plástico e vou esfregar esta lã no bastão de plástico. Conforme a gente vai esfregando, os elétrons vão saindo da lã e para o bastão de plástico. Bom, como o bastão de plástico recebeu os elétrons, o bastão de plástico ele fica carregado negativamente. Como a lã perdeu elétrons, a lã fica carregada positivamente. O que nós observamos aqui após a eletrização por atrito? Quem recebeu elétrons fica negativo, quem perde elétrons fica positivo. Mas eu observo que a quantidade de carga é a mesma nos dois. No meu exemplo, no meu desenho, eu passei 4 elétrons. Claro que quanto mais eu atritar, mais elétrons vão passar. Se o bastão recebeu 4 elétrons, ele ficou com uma carga referente a 4. E a lã que perdeu 4 elétrons também ficou com uma carga referente a 4. Porém, a lã positiva e o elétron e o bastão negativo. Por isso ficaram com a mesma carga e sinais opostos. Como saber quem que fica positivo e quem fica negativo? Vai existir uma tabela que é chamada tabela triboelétrica. É uma tabela que eu vou encontrar várias substâncias. Nesse caso eu tenho a lã e o plástico. Observe que a lã está mais para o lado positivo e o plástico está mais para o lado negativo. Por isso que no meu exemplo o plástico ficou negativo e a lã ficou positiva. Um exemplo de eletrização por atrito é uma situação bem prática no nosso dia a dia, é das pessoas levarem choque ao tocar no automóvel. Por que isso acontece? O automóvel é atritado com o ar vai embora e o automóvel fica carregado positivamente. Bom, o que aconteceu nessa situação aqui? Para descarregar um corpo carregado tem que fazer uma ligação com a terra. Nós sabemos que o automóvel está isolado através dos pneus de borracha. Ele só vai ser descarregado no momento que um condutor tocar na carcaça e tocar ao chão. Esse condutor pode ser você, que é o corpo humano. No momento que toca, como o meu exemplo, a carcaça está positiva, subiriam elétrons através do corpo para descarregar a carcaça. E esse movimento de cargas elétricas dentro do corpo é o que nós chamamos de choque elétrico. Bom, nós temos exemplos em livros de caminhões que carregam combustível.
Para não ficar eletrizado, como no nosso exemplo aqui, eles utilizam uma correntinha arrastando no chão. Conforme ele seria carregado, ele estaria ligado à terra através da correntinha e ia fazer as descargas. O segundo processo de eletrização que nós temos é o contato. Quando houver contato entre os corpos, que é encostar um corpo no outro ou ligar eles através de um condutor, ou seja, um fio, não é? Nós temos a redistribuição das cargas. Bom, nesse momento veremos apenas corpos idênticos. Então imagina dois corpos idênticos, aqui o corpo A e o corpo B, duas esferas condutoras idênticas, uma com carga de menos 20 coulombs e outra com carga de 4 coulombs. É apenas simbólico, tá? Porque 20 coulomb e 4 coulomb é uma carga muito exagerada. Bom, eu vou colocar elas em contato, ou seja, encostar uma na outra, e logo após o contato, cada uma vai ficar com menos 8 coulombs. Da onde é que saiu esse valor menos 8 coulombs? Observe que antes eu tinha carga de menos 24. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma algébrica das duas cargas e dividir por 2. Lógico, porque tem dois corpos idênticos sendo tocados. Se fossem 3 ao mesmo tempo, eu somaria a carga dos 3 e dividiria por 3. Fazendo o cálculo aqui, nós temos menos 20 mais 4 dividido por 2 dá menos 8. Ou seja, o corpo A fica com carga de menos 8 e o corpo B também com carga de menos 8. Qual a observação desse processo de eletrização? Eles ficam com o mesmo sinal. Professor, mas não ficaram com a mesma carga 8 e 8? Ficaram somente porque eles são corpos idênticos. Depois a gente vai ter situações de problema de corpos diferentes. Mas sendo contato, eu tenho a garantia que após o contato os corpos têm o mesmo sinal. Bom, o terceiro processo de eletrização que nós temos é a indução. A indução é apenas uma aproximação, quando não tem contato, quando não tem atrito. Eu vou chegar com o indutor carregado. Nesse meu exemplo, o indutor é carregado positivamente, vai ser aproximado de um induzido neutro. Então eu tenho um corpo neutro, nós já sabemos que o corpo neutro ele tem carga elétrica, só que o número de cargas elétricas positivas e negativas são iguais. Eu vou aproximar o indutor. O que acontece na aproximação? Bom, já vimos que são somente os elétrons que se movimentam. No momento que eu botei o indutor próximo do induzido que está neutro, os elétrons se movimentam em direção ao indutor que é positivo, porque cargas opostas se atraem. Mas nós sabemos que são os elétrons apenas que se movimentam. Então o que vai acontecer? Os elétrons vão ser atraídos pelo indutor e a outra região vai faltar elétrons, consequentemente vai ficar positiva. Observe que o corpo continua neutro. Se eu contar ali as cargas negativas, 2, 4, 5, as positivas também, 2, 4, 5. Ele continua neutro, mas sofreu uma separação das cargas. Essa separação das cargas, nós falamos que o corpo foi polarizado. Ou seja, houve uma polarização, mas o corpo continua neutro. O objetivo é eletrizar o corpo através da indução. Para isso, nós temos que pegar o induzido e ligar ele à Terra, certo? Eu faço uma ligação com a Terra e como o indutor é positivo, vai puxar elétrons da Terra. Então os elétrons estão subindo ali. No meu exemplo ali eu desenhei 2, 4, 6 elétrons. Subiram 6 elétrons. Por que tem o desenho daquela tesoura? Porque se subir 6 elétrons, o corpo recebeu elétrons, o induzido fica negativo. Se eu afastar o indutor e o induzido continuar ligado à Terra, ele voltará a ficar neutro. Então eu tenho que fazer a ligação com a Terra. Os elétrons sobem e rapidamente eu corto esse fio com a Terra. Por isso que eu botei o primeiro passo ali, é cortar o fio após os elétrons subirem. Daí quando eu afastar o indutor, que eu botei o segundo passo aqui, os elétrons não vão ter como voltar, porque o fio estará cortado. Então nós ficamos com um induzido negativo, ou seja, com a carga oposta do indutor. Então, o induzido sendo condutor, o excesso de cargas fica na superfície. No nosso exemplo, ele recebeu elétrons, ele ficou negativo. Esses elétrons que ele recebeu, eles vão ficar na superfície. E observe que é do sinal oposto do indutor.